Primeiro, eu queria também agradecer o convite para participar desse evento. É um local que a gente se sente em casa, né, Roger? Já tive a honra de estar aqui em as outras edições, né? Se não me engano, acho que foi na segunda ou na terceira. Mas é sempre uma honra poder estar aqui presente, não só participando com aula, mas participando com cirurgias, que é o que a gente mais gosta. Esse aqui é meus potenciais conflitos de interesse. Eu posso colocar aqui que não os tenho, porque eu não sou beneficiário financeiro em geral. Bem, quando a gente vai falar sobre tratamento endoscópico da estenose traqueal, nós aqui que somos mais velhos, com certeza a gente lembra da participação, nas participações dos congressos antigamente, em que esse tipo de tratamento ele era, vamos dizer assim, demonizado, na maioria das vezes. E o Dr. Camargo mesmo ontem falou uma coisa que é interessante, que quando o radicalismo é o primeiro passo para poder incorrer em erro no tratamento. Então, quando a gente vai pensar em tratamento endoscópico, obviamente a gente faz muita cirurgia convencional, cirurgia aberta, para poder fazer a correção, mas eu acho que é importante que a gente consiga ter, dentro do seu arsenal de tratamento, também essas opções endoscópicas, porque muitas vezes ela passa a ser o principal tratamento. Quando a gente vai pensar nesse tipo de situação, é importante você poder encaixar o paciente adequado para isso. Por exemplo, dentro das situações que nós podemos conseguir efetivamente o tratamento exclusivo por endoscopia, são nesses casos de estenose traqueal curta, igual você vê aqui, que é bem curtinha, ou anelar. Na maioria das vezes, a gente consegue, para essas situações, fazer o tratamento endoscópico e só com o tratamento endoscópico resolver. Outras situações que a gente tem aprimorado isso aí, eu consegui evoluir bem, a partir daquele, coincidentemente, o Roger mostrou uma foto do Connect em 2016 com um livro, com um manual de Lausanne. Aquele manual que a gente tirou aquela foto era o manual que nós traduzimos de Lausanne. E naquele evento estava começando o tratamento endoscópico para enxerto de cartilagem, para as lesões laringotraqueais, porque é um fato que naquele próprio manual só se faziam abertas. Mas no curso lá em Lausanne, o pessoal já estava começando a mostrar alguns casos de resolução. E a partir daí, nos últimos cursos que tem feito o Michael Hutter e o pessoal de Cincinnati ou de Lausanne, já está mostrando e colocando dentro da rotina a resolução e o enxerto via endoscópio, que é bastante factível. Eu vou mostrar uns exemplos para frente. Outra situação que, como eu falei, que às vezes todos nós utilizamos o tratamento endoscópico para a ponte. Isso está bem definido que quando você tem uma estenose precoce, a gente não deve fazer a cirurgia para poder retirar essa estenose e fazer a anastomose enquanto ela está na fase aguda, porque você pode ressecar mais traqueia do que precisaria e você aumenta as chances de reestenose. Então, o ideal é que a gente espere em torno de 3 a 6 meses para maturar essa estenose. Eu lembro que quando o Vicente Forte ainda era vivo, ele colocava que antigamente ele sempre padronizava usar 3 meses para poder fazer a cirurgia e na próxima, quando ele partiu, ele já falava que ele já estava estendendo esse período para 6 meses. Mas isso é um prazo que a gente tem que olhar durante as endoscopias. Né? Às vezes tem casos mais precoces, pela endoscopia você vê que a reação inflamatória já diminuiu, a lesão está maturada e você pode fazer a ressecção. Mas aqueles casos em que você tem uma estenose e que o paciente vai lá e é submetido a uma dilatação hoje, daqui 15 dias está precisando de dilatar de novo, daqui a pouco você vai ter acidente. Então, a gente usa muito a colocação, na maioria desses casos, com tubo T, para que o paciente permaneça ali esse prazo de 3 meses, mais ou menos, 4 meses, para ter essa maturação e você retira e faz a cirurgia definitiva para esse caso. Isso aqui tem um detalhe extremamente importante, né? Eu já vi colegas, às vezes, quando você
usa qualquer tipo de prótese, a maioria que a gente mais comum que a gente usa é o tubo T, mas qualquer prótese expansível para a ponte, você também não deve, eu já vi casos de colegas que fizeram isso, deu problema, deu restenose, não deve retirar a prótese e operar no mesmo momento. Porque qualquer prótese que nós vamos colocar, ela vai causar reação inflamatória e você vai correr no mesmo risco que tinha quando colocando ela como sendo um tratamento durante a estenose imatura. Geralmente, quando você retira uma prótese, passou ali com corticoide em torno de uma semana, você já diminui a inflamação que era causada da prótese e você já consegue fazer a cirurgia. Mas no mesmo momento, não se deve. A outra situação é manutenção da via aérea em casos de estenose que não é cirúrgica. Tem alguns casos que você já fez a cirurgia, que ressecou uma vez, 2 vezes, ressecou grande parte da placa, não dá para você ressecar mais. Esse paciente precisa de manter a via aérea definitiva, você acaba usando a colher de prótese para poder resolver. Nós tivemos um paciente que era daqui não sei dizer qual cidade aqui no norte, mas que ele ficou 11 anos, né? Ele acabou falecendo por outros motivos, ele ficou 11 anos sempre lá e só trocando a prótese, porque ele era pneumoconizado e tinha estenose que pegava a traqueia quase toda, não tinha condição de fazer a ressecção dele. Bem, esse é o padrão, como o Roger já mostrou, que é mais utilizado no Brasil, por conta da facilidade, do preço, né, de utilização. Embora eu, particularmente, quando você tem a possibilidade de usar os mais atuais, é melhor. Isso por quê? Qual é o inconveniente desse tipo de dilatação rígida? É o fato de você, quando você vai fazer a dilatação, você acaba promovendo um estresse da estenose da via aérea de forma longitudinal. Quando você usa os balões, você tem uma expansão radial, né? Então, até que o primeiro ATC utilizado aqui foi da Boston, ele chama de CRE, que é controle radial de expansão, né? Você consegue, com isso, com esses balões, aumentar o diâmetro e causar a dilatação, e aumentando isso gradativamente, milímetro por milímetro. Geralmente, os balões, a maioria deles, você tem eles divididos em 3 tamanhos, né? Com exceção desse aqui. Esse aqui é um balão que foi idealizado pelo Michael Butler. Ele, desde 2016, lá, mostrava muito isso aqui, como se fosse uma facilidade que, a meu ver, não tem muito desses problemas. Mas quando você vai fazer uma dilatação de um balão, se você não posicionar ele bem no meiozinho, às vezes ele escorrega para um lado, escorrega para o outro, principalmente quando ele é curto demais. O balão que ele idealizou tem essa bolinha um pouquinho, 2 pescocinhos, de um lado e do outro. Então, a estenose ficando aqui no meio, ela vai escorregar menos. O problema maior é que nós já temos isso no Brasil, só que esse tipo de balão só tem um diâmetro. Então, como você quer, na maioria das vezes, ter a possibilidade de ter diâmetros de 15, 16,5, 18, por exemplo, você acabaria tendo que usar mais balão. Ele acaba sendo um pouco mais caro, acredito que vale muito a pena. Bem, quando a gente vai falar de outro balão, esse que é o balão mais novo que está sendo divulgado atualmente no Brasil, esse balão, qual que é o problema dele sério? Primeiro, o preço, né? Ele é extremamente caro. Quando a gente vai fazer uma outra coisa que vai fazer a dilatação, ele está vendo que ele tem vários balões pequenos, então a dilatação dele não fica totalmente linear, circular, direitinho. Você fica todo irregular quando você vai fazer. Ele tem esse grande benefício aqui de permitir a ventilação. Então, tem as suas indicações que vale a pena usar. Por exemplo, para lesões em pacientes que estão anticoagulados, você pode dilatar e deixar ele ali, que seja com o paciente ventilando, que seja com a máscara laríngea, 5 minutos, 10 minutos. Isso ele vai tamponando e diminuindo esse sangramento. Abordar, por exemplo, de um caso que a gente programou para fazer lá, que é um paciente que tinha um hemangioma muito grande na via aérea, e aí ele ia ter que ser abordado com embolização, e na realidade a ideia era dilatar ele, por conta dessa questão do hemangioma. Se tivesse algum sangramento, você conseguia conter o sangramento da dilatação, até fazer traqueostomia, resolver isso de outra forma. Então tem suas indicações. Obviamente, não deve ser utilizado a torta direita, porque aí você acaba onerando desnecessariamente o serviço público.
Bem, quando a gente vai... Outra situação que a gente usa relativamente frequente no portfólio para poder fazer a dilatação é fazer a dilatação sempre com estenostomia e com também infiltração de portfólio. As formas de se fazer essa estenostomia, a gente usa ou tesoura ou laser. O laser é uma forma boa de fazer a estenostomia, porque ela faz bem retilínea e ajuda, né, os estenoses mais fibróticos, às vezes você não está conseguindo cortar bem com a tesoura. Mas ela é extremamente importante, porque quando você faz a estenostomia antes de fazer a dilatação, você define o local que você quer dilatar. E quando você tem uma estenose anelar, se você simplesmente só fazer a dilatação, frequentemente ela vai romper sempre no mesmo lugar. Rompe no mesmo lugar, volta no mesmo lugar, volta. Então, o ideal para fazer uma dilatação é sempre fazer a estenostomia correta. E, quando possível, fazer também a infiltração. Aqui, por exemplo, a infiltração, a gente usa para infiltração um butterfly, aquele scalp. O ideal é usar um scalpzinho de 23 ou 25, corta a pontinha dele, você consegue fazer a infiltração dele. Aqui, usando o laser também novamente, e não é raro, mesmo quando a gente vai utilizar o laser para fazer essa estenostomia ou para abrir essa estenose, a gente usar também um portfólio bom que o pessoal da Operino usa, para poder fazer, ajudar nesse corte. De vez em quando, você, mesmo com laser, você não está conseguindo fazer a corte suficiente, a gente acaba usando a parte de faquinha mesmo, de estilete, para poder cortar. Isso aqui é o que eu mais uso hoje, muito difícil a gente precisar de usar endoscopia, broncoscopia rígida. A gente usa sempre laringe de suspensão. E é o mesmo equipamento, esse laringe de suspensão, inclusive, é o mesmo que a gente usa para mediastinoscopia quando você não tem esse hospital que tem o vídeo mediastinoscópio. Mas com o posicionamento disso, facilita muito a visualização e a via aérea fica na sua mão, você tem que trabalhar à vontade. Até tesouras a gente usa para poder... Esse caso aqui foi interessante porque usei todas as formas, laser, tesoura, estilete, borboleta e por aí vai. O laser também a gente às vezes usa em outras situações, né? Tanto para nessas como são as fibróticas que a gente colocou ali, né? Papilomas e tal, e granulomas. Essa situação de granulomas, por que eu coloco aqui excepcionalmente? Porque já vi, isso é outra coisa, já vi colegas usando laser para retirar granulomas como isso aqui. Isso aqui é um granulomazinho que você vê que eu estou tirando ali com um Kelly, um simples Kelly. Agora vai olhar o custo que você vai expor, tanto para o seu serviço, como para operadores de saúde. Sempre que você coloca um Kellyzinho ali, você vai resolver isso aqui. Agora, a gente tem situações em que, por exemplo, nesse caso aqui, tinha suspeita de ter papiloma, HPV, não comprovou, mas tinha suspeita, porque o formato parece um pouco, e aí é conveniente você usar o laser porque você vaporiza e diminui a chance de contaminação. Mas também não só isso, esse paciente também tinha necessidade de anticoagulação. Então, o laser ajuda a recanalizar isso sem sangramento. Então, mesmo para granulomas, excepcionalmente, vale a pena você, quando tem a disponibilidade de usar um laser, mas não onerar o uso, costumamos dizer, o uso indiscriminado, né? Bem, outra situação endoscópica, então, que a gente tem feito nessas estenoses mais complexas que envolvem a laringe. Estenose que envolveu a laringe, não é raro a gente precisar de fazer o enxerto de cartilagem. E quando a gente vai usar nessa situação, o laser ajuda a fazer um corte mais linear na cartilagem para pacientes mais jovens, né, para criança. Para paciente que está mais de idade, ou então mesmo criança que já foi manipulada, essa cartilagem, às vezes, ela calcifica em alguns pontos. E o laser não dá para cortar cartilagem. Por isso que você tem que ter a tesoura nesse momento para poder fazer o corte. Outra situação do laser aqui é para recanalizar aqueles casos de fundo cego, que muitas vezes acontecem nessas estenoses subglóticas. O laser ajuda bastante a gente nisso. Né? Aqui, por exemplo, um caso que estava totalmente fechado, para recanalizar, para você conseguir posicionar um molde aqui para poder ver se isso volta a resolver. Isso aqui é um corte bem linear da região posterior para depois a gente fazer um enxerto. Isso aqui é um corte linear. Tanto é que, pelo pessoal do Michael Hutter, da Lutz ou de Lausanne,
esse corte, eles usam geralmente o laser de CO2, mas o laser de CO2, a gente não tem muito disponível aqui, são poucos lugares que a gente vai ter disponível de CO2, e ele você não caminha ele por fibra ótica, né? Ele é como se fosse um laser point igual esse que eu estou colocando aqui, então ele é só reto. Então, quando você tem que descer muito dentro da via aérea, você acaba precisando de que esse laser seja carregado por fibra. Esse aqui é outro formato onde você ajuda bem a ter essa liberação e o posicionamento, que é a medida do molde. Depois a gente posiciona no molde endoscópico para fazer o alargamento. A parte do pericôndrio fica por cima. Geralmente, esses casos, a gente usa sempre um balãozinho para poder descer e colocar ele no lugar, para posicionar para a gente funcionar. E aí, por cima disso aqui, a gente coloca um molde. Isso é bem factível. Bem, quando se pensa no tratamento endoscópico usando as próteses, nós temos as próteses tradicionais aqui de silicone, são várias no Brasil, a gente tem basicamente as da Stênia, tem algumas outras que não estão aqui, que eu vou mostrar melhor. As autoexpansíveis, então também o portfólio está bem restrito no Brasil, ou em Y. Tubo T é o nosso Fusca, vamos dizer assim, porque é o que a gente mais usa, está mais disponível e resolve. Hoje mesmo, ele resolve até o esôfago, né? Aquele caso do esôfago que foi feito hoje aí, está praticamente resolvido, né? O paciente que já está até alimentando. Mas ele serve para tudo. E o tipo de colocação, tem várias formas de colocação. Esse aqui é um colega que coloca utilizando um tubo orotraqueal, mas geralmente eu não faço dessa forma, a gente faz só sob visão direta desse líquido. Bem, esse aqui é uma prótese de silicone, que é da Stênia também, que é o que a gente tem disponível no Brasil, e que eu tenho passado a utilizar com mais frequências para as lesões subglóticas. Só que eu retiro isso aqui, esses birrozinhos aqui, que na realidade eles são feitos na tentativa de ajudar na fixação desse molde, dessa prótese, mas ele causa muito granuloma. E eu já tive um caso, inclusive, que um birrozinho desse aqui furou a parede anterior da traqueia, o cara saiu ali, fez um abscesso cervical por conta desse birrozinho aqui. Então, hoje em dia, eu tiro e corto todos esses birrozinhos aqui para essa prótese ficar lisa e faço a fixação dela, ou seja, aquele ponto de fixação que todos nós já usamos há muito tempo aqui, né, porque você transfixa com o gel assim, de um lado do outro aqui, fixa em cima na pele. Em que sentido, qual que é essa diferença dessa prótese aqui? Essa porção aqui à frente. Essa porção aqui, ela fixa, a gente pode deixar ela colada na prega vocal. Então, para aqueles casos de alargamento laríngeo, ou então que você faz a recanalização, e ao invés de colocar um tubo T transglótico, eu deixo esse tipo de prótese, quando é possível, esse tipo de prótese com a prega vocal aqui, ó. E aí, com a prega vocal aqui, ele consegue fechar um pouquinho mais essa prega vocal, facilita para ele engasgar, dói muito menos, incomoda muito menos e dá muito menos granuloma do que quando você vai colocar um tubo T e coloca o tubo T muito colado nas pregas vocais. Por isso mesmo que quando a gente tem aquelas lesões e quer posicionar um tubo T, ou você coloca acima da prega vocal ou coloca abaixo da prega vocal, mas muito próximo você predispõe a granuloma. Então, esse stent é um stent subglótico próprio para isso. Só que com esse detalhe de retirar isso aqui, o seu tipo de formação. E isso é bacana porque para o paciente adulto, pediátrico não dá porque ele vai ter mais problemas de manipulação disso, de mobilização disso. Mas para aqueles casos de alargamento laríngeo endoscópico, você pode colocar uma situação como essa que o paciente, é importante você ter um molde para poder fixar o enxerto, e o paciente fica sem nada, sem nenhum corte aqui no pescoço. E você não precisa, fazendo aquilo lá, você teria que traqueostomizar ele para poder manter o molde acima, né? E esse aqui não precisa. Bem, essa prótese a gente tinha disponível no Brasil, usamos muito, que é a Poliflex, que é da Boston, e hoje a gente não está tendo mais ela disponível. Ela tinha um inconveniente, que o produtor dela era muito grosso, né? Mas ela era uma boa prótese que a gente tinha para poder usar na traqueia. Hoje tem as da Hanaro, vocês têm disponíveis, pessoal, da Cytec está disponibilizando isso no Brasil. Então, você tem algumas delas que substituem. Essa a gente não está tendo mais, não.
Mas essa prótese, de prótese que a gente está disponível aqui, que é uma prótese autoexpansiva e que tem algumas vantagens para a gente. Ele tem uma, já te explico, no Brasil, que você coloca um broncoscópio por dentro dela e acompanha a dispensação dela, ou um outro que é fino, que você consegue passar por dentro de um tubo flexível. Então, você faz esse posicionamento sem necessidade de arame de suspensão, você vai por dentro de um tubo orotraqueal no 8, pelo menos, e do ladinho dele, um broncoscópio pediátrico, você consegue fazer a dispensação. Do ladinho dele, você quer nem outro vídeo que não está tocando mais não, esse negócio eu parou de tocar os vídeos aí. Não, mas teria que tocar então aqui, ó. Mas não toca, mas não está indo. Pois é, mas então não é problema do passador. Mas é porque o computador não está tocando mais, mas tudo bem. Então aqui eu vou mostrar uns exemplos de como você libera esse tipo de prótese. Não está tocando. Você quer mostrar como é que a gente libera essa prótese? Essa prótese tem prótese bronca de 10 milímetros, de 8 milímetros. Isso ajuda bastante para a gente, esse tipo de dispensação. Ele chama de Aeromini, já tem disponível no Brasil. Bem, as próteses em Y, essa prótese a gente não está tendo mais, é a que eu mais gostava, que é a da Dynamic da Rush. A Rush foi comprada pela Boston, né, e aí passou a não mais estar disponível no Brasil. A gente acaba usando, então, as da Sten. Eu faço a colocação dessa forma direta, não uso o dilatador, porque esse aqui dela aqui não dá para poder olhar bem. Então, uso uma graça só para poder fazer. Portanto, para colocar, para tirar. Esse aqui é da Sten, esse aqui é da Sten e esse aqui é da Boston. Só tem que ter bastante cuidado na forma de ancoramento, porque aqui, por exemplo, ela passou direto, foi para o bronco direito. Então, você tem que encaixar ela para que ela encaixe bem direitinho na carina ali, porque senão, se ela embola, você não consegue ventilar. Então, é importante que ela esteja encaixada, que você consiga ver a carina por transparência. Próximo. Esse aqui a gente não está tendo ainda disponível no Brasil, mas é uma autoexpansível que a gente tem, ela é um Y autoexpansível. É o único Y autoexpansível disponível no mundo, é essa da Microtech, e que, infelizmente, a gente não está aqui disponível. Esse aqui é um exemplo da colocação dela. E essa aqui, eu acho que é o futuro das próteses, que é uma prótese de polidextromona, né, que é o PDS. E aí ela é uma prótese absorvível, ela é uma prótese tcheca, acho que foi colocada no Brasil uma ou duas vezes, teve um caso recente, que foi até publicado no nosso jornal da Pneumologia, em que usou no paciente pós-transplante de estenose bronca. Mas tem uma casuística de trabalho bem bacana. E nas estenoses, esse aqui é um caso deles, que mostra a estenose traqueal, em que estenose curta, que foi reaberta, ela passa a ser incorporada pela mucosa da traqueia e depois ela vai soltando, bem devagarinho, o paciente vai tossindo, esse PDS começa a ser absorvido e vai soltando os pedacinhos. Mas olha como é que ficou no pós. Então, eu acho que isso aqui, só que ela é cara, só é fabricada na República Tcheca e que eu acho que foi usado no Brasil apenas uma vez. Temos trabalho, embora tenha trabalho desde 2013 dessa prótese, com uma casuística razoável. Mas, então, para a gente fechar, o que é importante, eu acho, para a gente colocar e frisar sobre esse tratamento endoscópico? Primeiro, como eu comentei, que a gente tem disponível no Brasil, como a gente falou, a gente tem as restrições do que nós podemos por questões de custo. Só que a gente não pode fixar nisso. O Marcão estava falando hoje comigo o seguinte: como é que, para você usar um material, uma placa para ortopedia, que é para o paciente andar, essa mesma placa, para você usar para o paciente respirar na torácica, é cara, assim, que é o mesmo material. Então, como é que você tem balão a rodo na endoscopia digestiva e é o mesmo balão que a gente gosta da torácica para a torácica é cara? E aí você não tem. Então, a gente não pode ficar se baseando. Lá no base, no hospital de base, a gente pegou no pé muito disso em relação a esses balões. E aí, hoje, a gente praticamente não usa mais o dilatador, né, de Savarri, esses dilatadores rígidos, na traqueia, porque conseguimos ter disponível.
eu acho que a gente tem que tentar pegar o que é de maior tecnologia do mundo e tentar se adequar no nosso serviço, independente de ser público ou de ser privado. E quando você tem condições de usar mais isso no privado, automaticamente vai facilitar também o seu uso no público. Tá? E a gente não pode, eu acho que a gente não pode, nós não podemos nos acomodar nessa situação e ficar só usando coisa barata no nosso serviço público, não. Por isso que a gente tem que tentar implantar um que é mais avançado, só que com respeito. E isso, eu acho que nós somos a única especialidade, uma das poucas especialidades dentro da nossa da área médica que respeita muito isso. A gente não vê muita falta de ética, só que a gente tem que tirar essa nossa cabeça de ter saído da tuberculose, de ser uma especialidade extremamente pobre e não querer usar alguma coisa porque aparentemente é um pouco mais cara. Se a gente olhar para as outras especialidades, o custo é muito mais alto, mas muito mais alto. E a nossa é muito mais delicada, é muito mais importante para a vida do paciente. Então, obviamente, quando você tem colegas que a gente sabe que eventualmente fogem a linha, a gente está aqui justamente para mostrar, ó, não deve se tirar um granomazinho daquele jeitinho lá, usando um laser, mas você pode usar esse laser para hoje e deve usar esse laser de outras coisas. Tá bom? Só isso que eu queria falar. Muitíssimo obrigado.